E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. Um vídeo, no mínimo assim, inusitado, que eu definitivamente não esperei que eu viria a fazer, que é para falar sobre o novo treinador do Bayern de Munique, o Vincent Kompany, o belga Vincent Kompany, que os mais um pouco mais velhos aí vão se lembrar dele jogando pelo Manchester City, né? Ele foi um grande zagueiro da história do Manchester City por uns bons anos aí, campeão da Premier League, tanto na era Guardiola quanto na era pré-Guardiola ali com outros treinadores. Foi um cara que foi capitão do Manchester City, tinha muito respeito lá e começou a sua formação já como treinador, aprendendo do Guardiola, né, digamos assim, ali já na reta final de carreira. Tanto que assim, foi um cara que decidiu se aposentar relativamente rápido, né? Ele se aposentou ali com seus 34 anos de idade, se eu não me engano. E então assim, é um cara que já estava pensando há um tempo em se tornar treinador. Mas com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele não estava pensando que tão rapidamente na carreira dele ele conseguiria um trabalho num dos maiores clubes do futebol europeu. Talvez, para mim, o segundo maior clube do futebol europeu, futebol mundial, talvez seja o Bayern de Munique. E ele conseguiu, né? Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como isso aconteceu e falar um pouco sobre a carreira do Kompany para ver se ele tem as credenciais aí para treinar o Bayern de Munique, cara. Primeiro que assim, isso aqui é uma consequência de uma sucessão de falhas que teve ali a diretoria do Bayern de Munique em encontrar um treinador, né? Porque eles foram passando por diversos planos, digamos assim. Primeiro, eles queriam que o treinador para a temporada 24-25 fosse o Xabi Alonso, né? Tanto que por esse motivo eles lá atrás, quando o trabalho do Tuchel estava na pior fase, acho que foi ali por janeiro, fevereiro mais ou menos, eles decidiram não demitir o Tuchel, mantiveram ele até o final da temporada, foi anunciado que ele ia embora, porque eles pensaram, não, vamos deixar o Tuchel terminar a temporada, que aí a gente tem uma capacidade melhor de negociar com o Xabi Alonso para ele vir treinar. Só que o Xabi Alonso decidiu ficar no Bayer Leverkusen e eles perderam essa oportunidade. Depois eles começaram a ir atrás de outros nomes. Foram atrás do Nagelsmann, que está na seleção alemã, e que o próprio Bayern demitiu em 2023. E o Nagelsmann não quis ficar, decidiu renovar com a seleção alemã, vai treinar a seleção alemã até a Copa do Mundo. Depois disso, eles foram atrás do Ralf Rangnick, aquele que treinou o Manchester United recentemente, e ele atualmente é o técnico da Áustria, o que já era uma decisão estranha, né? Porque o Ralf Rangnick vinha de um trabalho muito ruim no Manchester United, por mais que seja um cara bastante experiente, muito respeitado no futebol alemão pelas suas ideias. E o Ralf Rangnick decidiu negar o Bayern de Munique também e ficar na Áustria, né? Vai disputar a Eurocopa, depois ele permanece como treinador da seleção. E aí eles foram zapeando por outros nomes, chegaram a fazer proposta pro Glasner, o treinador do Crystal Palace, que tá fazendo um excelente trabalho no Crystal Palace, mas que é um cara que chegou um dia desse no Crystal Palace, daí chamou muita atenção. Claro que a carreira dele não se resume a isso, né? Ele chegou a trabalhar no Eintracht Frankfurt e ganhou a Europa ali com o Eintracht Frankfurt recentemente, inclusive, mas meio que foi de supetão, né? Pô, ele tá fazendo um bom trabalho no Crystal Palace, vamos atrás dele. E só que aí o Crystal Palace decidiu, você quer o treinador que a gente acabou de contratar? Então pague 100 milhões de euros por ele. O Bayern Munique disse, não, deixa quieto, não vou querer pagar não. E assim, a última cartada de desespero do Bayern de Munique foi tentar convencer o Thomas Tuchel a ficar. Um treinador que já tinha sido anunciado há meses. Eles tentaram meter o Xavi, né? A mesma coisa que o Barcelona fez com o Xavi. Eles tentaram fazer com o Tuchel, não fica, pô, melhorou ali, você quase chegou na final da Liga dos Campeões, vamos ficar, vamos ver aí. E o Tuchel falou, não, deixa quieto, quer não. Até porque assim, teve até uma polêmica de desrespeito, né, ali com o Uli Hoeneß falando mal publicamente do Tuchel, então acho que tava realmente uma situação bem sustentável. E talvez o Tuchel aí acabe até indo parar no Manchester United, mas enfim, isso é uma discussão para outro vídeo. E aí, depois de todos esses nãos que o Bayern de Munique recebeu, eles acabaram indo parar no Vincent Kompany. E esse nem tinha como dizer não, né, cara? Pô, eles foram atrás de um técnico de um clube que acabou de ser rebaixado. O Kompany estava no Burnley e o Burnley foi rebaixado na temporada 23-24. E aí eles fecharam ali um valor para pagar ao Burnley de 20 milhões de euros, mais ou menos, pela compensação. Então, assim, depois de tantos nãos, acho que a tendência era que o Bayern acabasse pegando algum treinador que está livre no mercado. E tem alguns bons aí livres no mercado, tem alguns medalhões livres no mercado.
Mas não, eles decidiram pagar 20 milhões de euros, que é dinheiro. Claro, não é muito para um clube do tamanho do Bayern de Munique, mas é grana. Para trazer o Kompany, treinador do Burnley, que foi rebaixado na Premier League. E aí, falando um pouquinho sobre isso. Mais para frente eu vou falar se a decisão foi acertada ou não. Porém, o Kompany, ele começa a sua carreira de treinador no Anderlecht, da Bélgica. Clube aí que era muito importante, se não me engano, foi o clube que formou ele e tal. E ele até começa sendo treinador-jogador, né? Que é aquele cara que é jogador, mas também é treinador. E aí, de vez em quando, ele entra ali e tal, pra dar umas testadas. E ele assumiu como treinador de vez, só treinador, ou seja, já tinha se aposentado na temporada 2021, que é essa temporada aqui que vocês estão vendo. Temporada 2021. Primeira temporada do Kompany, 100% como treinador profissional. E ele ficou aqui em terceiro lugar da Jupiler Pro League, né? O campeonato belga, com o Anderlecht aqui. Terceiro lugar, 34 jogos, 58 pontos, tá certo? 15 vitórias, 13 empates, nossa, é muito empate, e 6 derrotas, tá certo? Depois disso, temporada 21-22, a segunda temporada do Kompany como treinador profissional. De novo, ficou em terceiro lugar com o Anderlecht, com 64 pontos. 18 vitórias, 10 empates. Nossa, mas esse Anderlecht aqui do Kompany gostava do empate, viu? E 6 derrotas. Depois disso aqui, o Kompany recebeu a proposta para treinar o Burnley, que tinha acabado de ser rebaixado na Premier League. E daí ele foi lá no Burnley e esse foi o trabalho do Kompany que chamou mais atenção, né? Que talvez seja por causa dessa temporada aqui, que ele vai treinar o Bayern de Munique. Temporada 22-23 da Championship, que é a Série B da Inglaterra, né, do futebol inglês. O Kompany foi campeão de braçada com o Burnley. Repare aqui que ele fez 101 pontos na Championship. É uma pontuação altíssima, mas você tem que levar em conta que o número de jogos. A Championship tem 46 jogos, não são 38 nem 34 como os campeonatos de primeira divisão. São 46 jogos, com 101 pontos. Um número bem alto de pontos, aqui foram muitas vitórias, 29 vitórias, 14 empates, incrível como empate, né? E 3 derrotas, 87 gols marcados, 35 gols sofridos. E assim, cara, como eu falei, talvez essa aqui é o grande feito da carreira do Kompany. Porque você não vai colocar aquele terceiro lugar na Bélgica e nem a temporada de rebaixamento na Premier League como grande feito da carreira dele. Essa aqui é a grande credencial do Kompany. Se o Kompany fosse fazer uma apresentação com PowerPoint, num slide ali, para tentar convencer alguém a contratar ele, seria com essa temporada. Lá na Championship a gente ganha muitos jogos, fizemos mais de 100 pontos na Championship e tal. Seria isso aqui que ele iria apresentar. E depois disso, com essa campanha, ele subiu para a Premier League. É bom, assim, já destacar uma coisa que aqui, ó, você tá vendo o segundo lugar daquela temporada. Foi o Sheffield que fez 91 pontos, uma pontuação alta também. E, obviamente o Bayern de Munique não vai considerar contratar o treinador do Sheffield nessa temporada aqui, mas enfim. Depois ele foi para a Premier League na temporada 23-24, que é essa temporada aqui, a que acabou de terminar, né? E ele foi sumariamente espancado de todos os lados, né? O Burnley do Kompany não tancou e foi de base. Foi rebaixado como vice-lanterna com apenas 5 vitórias. 5 vitórias fez o Burnley na temporada 23-24 da Premier League. Eles foram rebaixados com apenas 24 pontos. É muito pouco ponto, cara. Como vocês podem ver aqui, eles nem chegaram perto de escapar, né? Porque o primeiro time fora da zona de rebaixamento foi o Forest, com 32 pontos, e eles fizeram 24. Então, foram rebaixados aí com 2, 3 rodadas de antecedência, né? 41 gols marcados em 38 rodadas. Uma média bem baixa. E 78 gols sofridos, um saldo negativo de 37. Definitivamente não é por causa dessa temporada aqui que o Kompany foi parar no Bayern de Munique. Então, por que que um técnico que tem apenas 4 anos de carreira, cujo melhor trabalho foi na Championship,
e que acabou de ser rebaixado foi parar no Bayern de Munique. Por quê? Antes de falar sobre isso, eu preciso recomendar para vocês a LS Foot Jersey, loja parceira aqui do canal, loja de camisas aí, o melhor local para você comprar as suas camisas do futebol brasileiro, do futebol europeu, do futebol de seleções, e obviamente para você que tá vendo esse vídeo que é torcedor do Bayern de Munique, lá tem aí diversas camisas bem legais do Bayern de Munique, como esse modelo aqui lindíssimo da Oktoberfest, e esse modelo aqui também lindíssimo, que também é da Oktoberfest. Tem a camisa da temporada passada, tem a camisa dessa temporada, você pode falar com eles para tentar encomendar de alguma outra temporada, e obviamente não é só para você que é torcedor do Bayern, né? Lá tem várias camisas de diferentes clubes de futebol brasileiro, do futebol europeu, das seleções, a Eurocopa tá chegando aí, também é uma boa para você comprar lá. LS Foot Jersey, sigam eles no Instagram, por favor, para dar uma força pra gente, considere comprar lá, caso você vá adquirir alguma camisa aí para também dar uma força aqui no canal. Acesse o site no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, e também sigam eles no Instagram, o endereço também vai estar aqui na descrição no primeiro comentário fixado. Tá certo? E voltando aqui para o nosso grande Kompany, como eu estava falando, ele tem 4 anos de carreira, ele treinou o Anderlecht e o Burnley, foram esses os 2 clubes que ele treinou. Ele nunca trabalhou na Liga dos Campeões da Europa. A única competição europeia que ele já chegou a disputar foi a Conference League, né? Com o Anderlecht, que ele não conseguiu nem passar da primeira fase. Então, assim, é um cara com um currículo extremamente fraco, óbvio. O cara tem 4 anos de carreira. E, assim, não é qualquer treinador que consegue ter um currículo tão bom, tão cedo. Tipo, você vai pegar o Guardiola, que no primeiro ano de carreira já ganhou um sextete no Barcelona. Você vai pegar o Hans Flick, que é a mesma coisa, né? Primeiro trabalho dele ali no Bayern de Munique, ele já foi campeão de tudo. Mas isso não é normal, especialmente para um cara que começou na Bélgica, né? Então, o natural era que o Kompany fosse ali galgando seus passos, né? Subindo na carreira, caso ele se provasse ser um treinador competente. Porém, cara, assim, eu vejo muita gente tentando defender isso daqui, e até o pessoal do Bleacher Report fizeram essa arte maravilhosa aqui do Kompany caindo da Premier League e indo parar no Bayern de Munique. Essa arte aqui é muito boa, cara. Opa, caí aqui, tô indo pra Championship, mas de repente cheguei no Bayern de Munique. É muito... É isso aqui, exato, mostra perfeitamente o que foi isso, né? O que foi isso que aconteceu. E assim, cara, muita gente... algumas pessoas, né? Porque eu comentei sobre isso lá no meu Twitter, e algumas pessoas tentaram defender. Não, mas o Kompany é promissor. Não, mas o Kompany tem boas ideias. Não, mas também, olha esse time do Burnley. Esse time do Burnley é uma merda. Qualquer treinador seria rebaixado com eles. Só que assim, cara, você pode falar isso sobre vários treinadores de futebol mundial. Vários. Ah, não, mas ele tem boas ideias. Ah, mas, pô, foi rebaixado porque o time é uma merda. Só tem jogador ruim, é óbvio que vai ser rebaixado. Você pode falar isso para literalmente, sei lá, dezenas de treinadores aí pela Europa e pelo mundo. Eu acho que isso não é uma credencial para você treinar o Bayern de Munique. E eu acredito, assim, aqui é uma opinião pessoal. O Kompany é visto como um desses discípulos do Guardiola, digamos assim. Um desses técnicos da nova geração que foram fortemente influenciados pelo Guardiola, até porque ele trabalha assim, né? Ele tenta aplicar um estilo de jogo parecido, igual ao que ele trabalhou com o Guardiola no Manchester City, né? Isso deu certo no Burnley na Championship, né? Eles conseguiram subir com o pé nas costas ali, com mais de 100 pontos, então na Championship deu certo, na Premier League não deu. E aí muita gente, como eu falei, tá justificando, mas não deu certo porque os jogadores são ruins. Tá certo, então, beleza. Só que definitivamente, cara, eu duvido que o Bayern de Munique estaria contratando o Kompany se ele não fosse visto como um discípulo do Guardiola. Eu duvido. A chancela, esse cara ter essa pecha de escola Guardiola, não, trabalhou com Guardiola, tem as ideias do Guardiola, aprendeu com Guardiola. Eu tenho certeza absoluta de que isso influenciou fortemente no Bayern de Munique ter contratado ele. Eu tenho certeza absoluta, cara. Os caras podem até negar. Na hora da apresentação pode falar, não tem nada a ver. Não, a gente nem sabia que ele tinha trabalhado com Guardiola. Mas é mentira, eu duvido. Posso estar sendo um pouco presunçoso de afirmar isso? Posso estar, talvez. A gente é um pouco presunçoso às vezes falando de futebol.
Mas, sinceramente, eu duvido, cara, que se o Kompany não tivesse trabalhado com o Guardiola, que eles iriam trazer um cara que foi rebaixado. E aí, às vezes, algumas pessoas utilizam alguns exemplos. Por exemplo, mas Yuri, o Bayer Leverkusen trouxe o Xabi Alonso, que estava treinando a Real Sociedade B, que tinha sido rebaixada para a terceira divisão. Mas 2 pontos aqui. Primeiro, treinar um time B não é a mesma coisa que você treinar um time principal. Porque quando você treina, por exemplo, no caso do Xabi Alonso, que estava treinando a Real Sociedade B, um time B, primeiro que ele nem pode subir para a primeira divisão. Nem pode subir. Então, isso nem é o objetivo do time B. Segundo, o time B existe para preparar jogadores para o time principal. Então, toda vez que algum jogador está começando a jogar bem no time B, o time principal puxa. Então, assim, o contexto de você treinar um time B não pode ser comparado ao contexto de você treinar um time principal, mesmo que seja um time principal na segunda divisão. Isso para mim é ponto pacífico. Segundo, você não pode aplicar exceções como se fossem regras. Mas Yuri, deu certo trazer um treinador da segunda divisão no Bayer Leverkusen. Eles foram campeões da Bundesliga, um trabalho fantástico, Xabi Alonso. Ok, mas aí por causa disso agora todo mundo vai atrás de treinador que tá em segunda divisão. Isso não existe, cara. É a mesma coisa que muita gente quis fazer com o caso do Guardiola. O Barcelona pegou o Guardiola estava treinando o Barcelona B. O Barcelona subiu o Guardiola pro time principal e deu no que deu. Aí agora todo mundo vai pegar o treinador que tá treinando o Sub-23, sei lá. Isso não existe, cara. Porque a grande verdade é que na maioria das vezes isso dá errado. Vamos falar um fato aqui. Na maioria das vezes isso dá errado em clubes gigantes. Ou num clube colossal, os maiores clubes da Europa, do mundo. Vão inventar de fazer isso. Vamos subir um cara que tá lá treinando o Sub-23. Vamos subir um cara que tá lá treinando o time B. Isso dá errado. Tem vários exemplos. Tem muito mais exemplos de Guardiolas que não deram certo do que de Guardiola. Tem muito mais. Então, assim, isso pra mim não é justificativo de você pensar. Ah, não, pô, mas se deu certo no Leverkusen, vai dar certo no Bayern de Munique. Não é assim que funciona, cara. Não pode ser assim que funciona. E assim, eu sei que eu tô me expondo aqui ao criticar, porque assim, cara, pode chegar na próxima temporada e o Kompany realmente ser o Guardiola 2, cara. Ele pode ser o Guardiola 2. Ele vai treinar, ele vai pegar um dos melhores elencos do mundo. O elenco do Bayern de Munique é muito bom e vai ter uma janela aí, então pode ser que se fortaleça ainda mais. A gente tá falando de um time que tem Kimmich, que tem Musiala, que tem Harry Kane, que tem Sané, tem Coman, Gnabry. Porra, é um timaço. O trabalho do Tuchel não deu certo por incompetência do Tuchel, mas é um timaço. Tem vários jogadores incríveis. Então assim, pode ser que o Kompany chegue lá e, meu Deus do céu, é o Guardiola 2, é um futebol absurdo, vai fazer 150 pontos na Bundesliga, vai humilhar o Bayer Leverkusen, vai meter 8-0 no Bayer Leverkusen. Pode ser, vai ser campeão da Champions, vai meter outro sexteto igual foi o Hans Flick, lá passando por cima de todo mundo. Mas isso não impede a gente de criticar, né? Então aí, como eu falei, se isso acontecer, se der certo, esse vídeo aqui vai virar uma piada, né? Vai ser motivo de todo mundo tacar merda em mim, com toda certeza. Mas, assim, eu não posso deixar de pontuar uma coisa, porque lá no futuro essa coisa pode se mostrar errada. Então, na minha opinião, é um erro. Eu acho que é uma aposta muito arriscada um time do tamanho do Bayern de Munique pegar um treinador tão sem experiência, um treinador que nunca trabalhou na Liga dos Campeões da Europa, um treinador que tem 4 anos de carreira. Cara, o Kompany, pra vocês terem uma noção, ele é mais novo que o Thiago Silva, ele é mais novo que o Pepe, ele é mais novo que o Cristiano Ronaldo, jogadores que estão em atividade. Então, o Kompany só não tá em atividade ainda porque ele não quis. Ele correu para se aposentar logo para se tornar treinador. Então, eu não, e ainda mais, cara, tem que levar em conta também o contexto da pressão. Porque assim, uma coisa era você assumir o Bayern de Munique há alguns anos atrás, que você já pegava um time campeão, dominando a Bundesliga. Agora ele vai assumir um Bayern de Munique que acabou de perder a Bundesliga. Um Bayern de Munique que vai estar pressionado para recuperar a salva de prata. Vai estar competindo com o Bayer Leverkusen, que a tendência é que esteja fortíssimo na temporada que vem, assim como foi nessa. A não ser que, sei lá, eles percam vários jogadores, coisa que eu duvido que vai acontecer. Então assim, ainda por cima vai ter esse contexto de pressão muito, muito grande em cima do Vincent Kompany. Talvez o Kompany esteja se vindo apenas de bucha de canhão. Eu já vi gente falar sobre isso também. Por exemplo, o Bayern fechou com o Kompany
vai colocar uma cláusula baixa de rescisão de contrato, vai fechar um acordo com ele ali com rescisão relativamente baixa. E aí o Kompany vai treinar esse ano apenas, independente se o trabalho não der certo, vai ser fácil demitir ele. Aí demite ele e daqui a um ano talvez esteja mais fácil para contratar um treinador no mercado. Talvez tenha mais opções do que hoje, né? Que hoje o Bayern de Munique levou não de um monte de gente, mas talvez daqui a um ano não seja assim. Enfim, cara, eu não sei o que os caras estão pensando, mas, na minha opinião, realmente, eles estão pensando que o Kompany possa ser um Guardiola 2, possa ser aí um Xabi Alonso 2, talvez também, um Hans Flick 2. Pode ser muita coisa 2, assim como pode ser um Pirlo 2, né? A gente pode pegar o exemplo do Pirlo também, que deu totalmente errado na Juventus. Um Gattuso 2, por que não? Enfim, um Seedorf 2. Nossa, cara, se você for pegar exemplo de treinador jovem assim que deu errado quando assumiu o clube gigante, não vai faltar exemplo. Mas é isso, cara. Kompany, novo treinador do Bayern de Munique. Não sei o que é que vai acontecer, eu tenho a menor ideia, cara. É situação bastante imprevisível. Mas estaremos aí de olho, estaremos comentando. E eu seria o primeiro a fazer um vídeo aqui dizendo que eu estava errado, caso o Kompany dê muito certo no Bayern de Munique. Eu definitivamente não tenho um problema em admitir quando eu estou errado, tá certo? Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Acho que o vídeo ficou até muito longo, né? Ficou até mais longo do que deveria. Mas eu precisava falar tudo que eu tava pensando, tá certo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião acerca do novo técnico do Bayern de Munique. E deixa o likezinho no vídeo também pra ajudar a gente. Se inscreva no canal se não tá inscrito, tá certo? Nos vemos aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!